queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7 de 1 Samuel. 1 Samuel 7, e nós leremos o texto do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Fogo na Mente, Luz na Mente, Fogo no Coração. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Amém? Acompanhe comigo a leitura. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outreiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. Tantos os dias se passaram que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é que de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Consagraram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra que nos traz vida, que nos traz confronto, que nos traz transformação, Pai. E nós, como igreja, nesse momento, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, fala conosco aqui através do Teu Espírito e que podemos ser transformados nessa noite por essa palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Obrigado, Pai, porque sabemos que a Tua presença já está aqui e que o Senhor preparou tudo nessa noite. E o nosso coração está preparado para receber o alimento de Ti, Pai. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de avivamento, nós precisamos lembrar que todos os que aconteceram ao longo da história só aconteceram porque as pessoas que passaram por esse avivamento desfrutavam diariamente de uma vida de devoção a Deus. Nós precisamos entender que esses homens e mulheres estavam sempre confiantes na obra redentora de Cristo e que um dia esse mesmo Jesus nos levará para a eternidade com Ele. Porém, antes desse dia chegar, esses homens e mulheres ao longo da história se prepararam e mudaram a sua vida dia após dia, voltando o seu caráter, o seu proceder, tudo aquilo que eles diziam e faziam em direção à vontade e à direção de Deus. Precisamos lembrar também que, andando totalmente na vontade de Deus, naquilo que Ele planejou para nós, aí sim nós viveremos o verdadeiro avivamento. Só que a palavra do Senhor nos indica que alguns passos precisam ser seguidos para que nós venhamos a viver esse verdadeiro avivamento. O texto que nós lemos de 1 Samuel traz uma reflexão de como nós podemos viver hoje em busca desse verdadeiro avivamento. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre tudo que está aqui no texto, nós precisamos entender o contexto do que estava acontecendo aqui.
O povo, nesse momento aqui, estava sendo assolado pelos filisteus, que um pouco antes, se a gente voltar alguns capítulos, lá pelo capítulo 4, guerrearam contra Israel. E durante essa guerra, alguns homens de Israel pediram que os sacerdotes, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, levassem a Arca da Aliança para o meio do acampamento. Quando essa arca foi levada para o meio do acampamento, em meio à guerra, aquela batalha, os filisteus vencem a batalha, tomam a arca e levam para Asdod, cidade dos filisteus. Nesse momento, Israel agora estava sem a presença do Senhor e sem o Senhor para conduzi-los vitoriosos naquela batalha. Após esse acontecimento, a perda da guerra para os filisteus, o sacerdote ele morre ao saber que a arca havia sido levada de Israel no meio da guerra e os seus filhos haviam sido mortos. Ele cai da cadeira e aos 98 anos morre. Então Israel estava agora sem a arca, que era a presença de Deus no meio do povo, e sem o sacerdote Eli, que era juiz da nação e julgava Israel naquela época. Israel agora não tinha quem os conduzisse diante de Deus. A nação estava perdida naquele momento. O relato bíblico diz que os filisteus levaram a arca para Asdod e lá essa arca ficou 7 meses. Durante esse período de 7 meses, os filisteus foram atacados pelo Senhor com úlceras e tumores. Além disso, a arca foi colocada dentro do templo ao deus Dagon. E ao estar a arca lá, num primeiro dia, quando os sacerdotes entram no templo, a estátua de Dagon estava caída ao chão, em frente à arca. Eles levantam a estátua, colocam no lugar. No dia seguinte, quando eles chegam ao templo de novo, a estátua está novamente caída ao chão, diante da arca, com as mãos e a cabeça arrancadas. Então eles entendem e percebem que o que eles estão passando é um julgamento do Deus de Israel. E agora, eles precisam devolver essa arca. Essa arca vai ser devolvida da seguinte forma. Eles pegam um carro de bois, colocam 2 vacas, colocam a arca e soltam ela no meio do caminho. As vacas vão conduzindo a arca até uma cidade chamada Bet-Semes. Chegando nessa cidade, as vacas param. Os moradores veem a arca, se alegram, porque a arca estava voltando para Israel. Mandam chamar os levitas e sacerdotes para poder pegarem a arca, prepararem. Porém, os moradores dessa cidade desobedecem uma das leis que Moisés deixou para o povo. Eles abrem a arca para olhar dentro dela, por curiosidade, para saber como estavam os utensílios dentro da arca. Por esse pecado, por essa desobediência, 70 homens daquela cidade que olharam dentro da arca morrem por terem pecado contra Deus. E aquela cidade, em prantos, pede aos sacerdotes que levassem a arca de lá. Porém, como não havia-se ainda definido um local em Israel para a arca ficar, e o sacerdote Eli, que conduzia o povo, havia morrido, eles deixam a arca na casa desse homem que nós lemos no texto chamado Abinadab. E consagram o filho de Abinadab, Eleazar, para ser o cuidador da arca. Provavelmente Abinadab e Eleazar eram da tribo de Levi, porque eram os únicos permitidos por Deus a cuidar dos utensílios da época do tabernáculo. Então, o contexto que nós temos aqui é esse. O povo agora está sob o jugo dos filisteus, sofrendo, sendo perseguidos por eles, em constantes batalhas durante esses últimos 7 meses, sofrendo. E aí a arca retorna para Israel. Só que não há ninguém ainda para conduzir o povo. Então eles ficam mais 20 anos, que foi o tempo que essa arca ficou na casa de Abinadab, sofrendo sob o jugo dos filisteus. E aí nós chegamos nesse momento,
onde Samuel aparece para o povo, e Samuel agora vai começar a conduzir o povo e ensinar ao povo como se livrar desse jugo que a nação filisteia estava tendo sobre eles. Samuel agora se levanta diante do povo e fala ao povo o que eles deveriam fazer. Quais as atitudes eles deveriam ter. Como eles deveriam viver se o desejo deles era voltar-se para Deus. Se o desejo deles era que a presença de Deus novamente voltasse para Israel, Samuel fala, olha, existem alguns requisitos que vocês precisam agora fazer. E aí nós olhamos para o texto e vemos logo de início aonde a arca está, na casa de Abinadab, com o seu filho cuidando. Samuel agora convoca o povo e fala, povo de Israel, vocês desejam? Se a gente olhar aí, versículo 2, eles estavam lamentando, clamando ao Senhor, porque não aguentavam mais sofrer nas mãos dos filisteus. E Samuel, no versículo 3, chega e é como se Samuel falasse, povo de Israel, vocês não aguentam mais sofrer o jugo dos filisteus. Vocês não aguentam mais passar pelo que vocês estão passando. Vocês não aguentam mais viver o que vocês estão vivendo. É esse o desejo que vocês têm, voltar-se ao Senhor? Então nós precisamos de alguns requisitos. E hoje o tema da nossa mensagem, como está aí no nosso telão, é o avivamento requer mudança de vida. O povo de Israel naquele momento não estava vivendo conforme o Senhor ordenava. E agora eles precisavam mudar de vida para que Deus intervisse naquela nação. É esse o contexto que nós estamos. E o interessante é que nessa série de mensagens que o pastor tem pregado, e hoje eu estou dando continuidade, Luz na Mente, Fogo no Coração, estamos falando de viver um avivamento genuíno, de transformação genuína de vida. Em vários pontos que o pastor já trouxe aqui ao longo dos últimos domingos, demonstrando na palavra como nós podemos desfrutar desse avivamento. E a Bíblia é categórica nisso. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos entender dentro desse texto como nós devemos viver para desfrutar desse verdadeiro avivamento que vem do Senhor. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para nós pensarmos nessa noite é que Samuel indica ao povo para abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Se nós olharmos aí para o versículo 3, e eu vou lê-lo de novo, acompanhe comigo, a palavra fala assim, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Samuel já inicia indicando o povo que o que eles deveriam fazer para viver esse verdadeiro avivamento. E o primeiro passo era lançar fora tudo aquilo que afastava o povo de Deus. A primeira indicação é, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Samuel está falando para o povo, olha, durante esse tempo, vocês se renderam à adoração a falsos deuses. Vocês tiveram, junto com vocês, no meio das suas famílias, estátuas de adorações a deuses falsos. Vocês querem voltar verdadeiramente para o Senhor? Tirem do meio de vós esses deuses. Retirem eles do meio das famílias de vocês. Retirem esses deuses que estão ferindo o primeiro e o segundo mandamento do nosso Deus.
Deus já havia dito para eles que Ele era o único Deus, que eles não deveriam ter outros deuses além dele, e que não deveriam construir imagens de escultura para adorá-los. O primeiro e o segundo mandamento descritos. E o povo estava dentro das suas casas, no meio das suas famílias, rompendo esses dois mandamentos. Adorando deuses falsos e com imagens feitas por mãos de homens. Samuel fala: tirai do meio de vós. Não é diferente nos nossos dias. Quantas vezes nós somos apegados a coisas ou até mesmo pessoas que são ídolos no nosso coração? Quantas vezes nós colocamos algo no lugar que deve ser somente de Deus? Não é diferente para nós hoje também precisamos tirar fora esses falsos deuses que nós alimentamos dentro de nós todos os dias. Como o povo de Israel, ao longo da história, várias vezes caiu em idolatria, nós hoje também caímos em idolatria. Nós hoje também nos deixamos contaminar por deuses falsos. Pare para pensar um pouco. Quantas vezes o dinheiro é o nosso Deus? Quantas vezes nós vivemos em função do dinheiro? Se nós temos dinheiro, nós estamos felizes. Se não temos dinheiro, vivemos murmurando e reclamando. Quantas vezes o dinheiro ocupa o lugar que é de Deus em nossa vida? Quantas vezes você já se pegou dando mais valor ao dinheiro do que a Deus? É interessante que a gente, quando passa por luta financeira, a gente passa pela luta e às vezes a gente se desespera. Entra em conflito. Aí estamos clamando a Deus pedindo ajuda. Deus está vendo a gente em conflito, sem confiar nele. Aí Deus nos livra desse problema. Deus envia o necessário que nós precisamos para passar por essa dificuldade. E aí só depois que a luta acaba a gente pensa assim: poxa, eu só precisava confiar em Deus. Mas eu confiei mais no dinheiro. E às vezes fez um desespero. Ou tomou uma atitude que não deveria, que depois vai arcar com certas consequências por causa do desespero pelo dinheiro. Ou muitas vezes, os nossos deuses são pessoas que nós idolatramos, que nós reverenciamos. Quantos hoje no nosso contexto, e aí a gente tem que falar no nosso contexto da igreja cristã no Brasil, tem idolatrado líderes? Quantos têm servido mais a homens do que a Deus? Líderes se tornaram palco de adoração. Há um tempo atrás, eu não sei quem acompanhou na internet, teve um evento, vou falar gospel, mas não dá nem para falar isso. Mas teve um evento chamado Troféu Gerando Salvação. Até hoje eu não entendi o nome desse evento, porque gerando salvação. Um troféu para render glória e honra
a determinados homens e mulheres que são conhecidos na internet como se fizessem algo realmente de construtivo para o reino. Quando o que nós vemos na vida da grande maioria que estava lá, só estão buscando reconhecimento próprio. Nada além disso. Sabe quem construiu esses ídolos? Nós, a igreja. Nós que muitas vezes idolatramos esses homens e mulheres. Mas tem um ídolo que habita nos nossos dias que é pior. Às vezes, o nosso ídolo somos nós mesmos. Nós nos colocamos numa posição de exaltação, de adoração. Nós mesmos nos elevamos a um lugar que é de Deus e não nosso. Quantas vezes nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus? Aí você vai falar assim: não, Mateus, eu não amo mais a mim mesmo do que a Deus. Eu amo mais a Deus. Será que você realmente tem amado mais a Deus? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Para você pensar hoje. A palavra nos diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós não amamos o próximo como a nós mesmos, mas dizemos que amamos a Deus. Só que quando chega lá em 1 João, o apóstolo João está falando: olha, como você diz que ama a Deus, que você não vê, e você não ama o seu irmão a quem você vê? Como você diz que ama a Deus que você não vê, se você tem atitudes egoístas com o seu próprio irmão que está do seu lado que você está vendo? Esse ídolo somos nós mesmos. Nós nos colocamos numa posição de primeiro sempre. Primeiro é sempre a minha vontade. Primeiro é sempre o que eu quero. Primeiro é sempre o que me satisfaz. E Deus vai ficando de lado. Deus vai ficando excluído. Deus vai sendo deixado no canto. O que Samuel está falando aqui para esse povo é que, olha, vocês realmente, essa volta que vocês querem ter a Deus é verdadeira? Então, tirem do meio de vós os ídolos. É necessário que nós abandonemos os ídolos que permeiam o nosso coração hoje. Eu sei os ídolos que eu tenho no meu coração. Você sabe os ídolos que você tem no seu coração. E a única pessoa que pode tirá-los daí é você mesmo. Quer viver o verdadeiro avivamento e genuíno? Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Retire da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. Deus deve ter sempre o primeiro lugar em nossa vida. Então tudo que nós somos e fazemos precisa ser devotado a Ele, precisa honrar a Ele, precisa resplandecer a Ele. Se o que nós fazemos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ou na escola, faculdade, não demonstra Cristo, eu ainda estou, com ídolos no meu coração, me afastando dele. E eu preciso retirá-los. É isso que Samuel está falando. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos
Só quando está aqui no estudo de quinta-feira, que aí o pastor está estudando Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, então eu levo a Bíblia para poder ler, né? Acompanhar. Ou no domingo, na EBD, ou no culto de adoração a Deus à noite. Será que é essa a vida dedicada ao Senhor que Ele requer de nós? Será que a nossa dedicação tem que ser quando só estamos aqui reunidos como igreja? Será que dentro da nossa casa nós não temos que nos dedicar ao Senhor? Será que no nosso trabalho nós não temos que nos dedicar ao Senhor? Será que na rua onde nós moramos nós não temos que nos dedicar ao Senhor? Para que os meus vizinhos sejam alcançados através do meu testemunho? Como tem sido a sua vida de dedicação ao Senhor? Porque se a sua vida de dedicação e serviço tem sido de qualquer jeito, sinto te dizer, irmão, você está longe de Deus. Mas ainda há um último ponto que nós temos que ver aqui. E ele está lá no versículo 5 e 6. Acompanhe comigo aí. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E aí o nosso último ponto diz que o verdadeiro avivamento requer confissão e arrependimento. O povo se reúne em Mispa, como Samuel informou que eles deveriam fazer. Samuel ora pelo povo, intercede a Deus pelo povo. E aí o povo derrama água diante do Senhor. E é interessante porque não há na Bíblia outra indicação de por que o povo estaria derramando água diante do Senhor. Alguns teólogos e estudiosos entendem que esse derramamento de água poderia ser simbolizando um arrependimento profundo com um esvaziamento de tudo aquilo que era impuro do coração deles. Então, alguns entendem que eles derramaram água demonstrando que eles estavam retirando do seu coração tudo aquilo que era impuro. Outros estudiosos entendem que era uma indicação do quanto vulneráveis eles eram e do quanto eles dependiam de Deus. Eu me inclino a pensar na primeira hipótese, que eles derramaram essa água como indicação de um arrependimento, de um esvaziamento daquilo que preenchia o coração deles. Esse povo agora faz isso. Se coloca diante de Deus. Derramam água diante do Senhor, enquanto Samuel intercede por eles. E logo aí no final do versículo 6, eles falam: pecamos contra o Senhor. O verdadeiro avivamento requer arrependimento genuíno, verdadeiro, retirar de nós aquilo que nos afasta de Deus e nos arrependermos por um dia termos dado lugar a isso. O verdadeiro avivamento requer isso. Se quisermos viver isso, precisamos confessar os pecados que nos assolam todos os dias. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que ainda nos atrapalha de andarmos com Ele. Arrependimento é diário, irmãos. Nós pecamos todo o tempo. Nós falhamos todo o tempo.
e precisamos viver em constante arrependimento diante de Deus, para desfrutarmos o verdadeiro avivamento. Não podemos viver uma prática de pecado. Agora que estamos em Cristo, precisamos lutar diariamente contra o pecado. O final do versículo 6 diz que Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E essa é a primeira indicação que demonstra que a partir dali Samuel vira o último juiz do povo de Israel. O último que iria julgar a nação de Israel. Samuel inicia esse trabalho ali. Sabe o que é interessante, irmãos? Esse povo abandonou os ídolos. Esse povo cultuou e serviu somente ao Senhor. Esse povo se arrependeu e confessou os seus pecados. E se nós continuarmos a leitura, os filisteus voltam para guerrear contra Israel. E eles não precisam fazer nada. Porque o Senhor vai à frente deles. Se nós continuarmos a leitura, o Senhor vai à frente dos filhos de Israel com voz de trovão. E os filisteus são derrotados, sem que Israel precisasse fazer muita coisa naquela guerra. Deus agiu por eles. Se nós queremos viver um verdadeiro avivamento nos nossos dias, nós precisamos seguir esses passos, como também outros passos que foram dados aqui nos outros domingos, entendendo que o Senhor é que vai nos conduzir da forma que Ele quer em meio a esse avivamento. Porque como o pastor já bem falou aqui, quem produz o avivamento é o Senhor, não somos nós. E Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Mas requer de nós uma atitude de mudança de vida, de transformação. E eu queria concluir nessa noite, depois de termos falado desses 3 passos, depois de entender que nós precisamos abandonar os falsos deuses que nos afastam de Deus, servir e cultuar, nos dedicarmos a Ele com verdade, com sinceridade e confessarmos os nossos pecados. Agora que nós entendemos isso, eu queria ler um relato aqui de um avivamento pessoal, da vida de um homem muito conhecido da igreja. Um homem importante na história da igreja. Esse homem, bem conhecido, viveu no final do século IV, início do século V. Esse homem era chamado, seu nome era Agostinho. E hoje muitos conhecem como Santo Agostinho. Mas o nome dele era Agostinho. E Agostinho vivia uma vida de excessos e imoralidade. Se envolveu com uma seita chamada maniqueísmo. Essa seita pregava que havia uma luta de igual para igual entre a luz e as trevas pela alma dos homens. Então essa seita defendia que Deus e o diabo lutavam em pé de igualdade pela alma dos homens. Agostinho se envolveu com essa seita. Ele teve um relacionamento fora do casamento, do qual teve um filho, e tinha uma grande ambição intelectual. Agostinho vivia para ser um homem sábio, conhecido intelectualmente. Sua transformação começou a partir das incessantes orações de sua mãe Mônica e de conversas com o bispo Ambrósio. E por fim, sua transformação se deu através da leitura do texto de Romanos 13, versículos 13 e 14. Que lá, nesse texto diz, para abandonar a imoralidade e se revestir de Cristo. Alguns anos depois de sua conversão, ele se torna bispo da igreja em Hipona, norte da África, e um dos maiores teólogos da igreja.
que influenciou grande parte da teologia dos reformadores. Uma das frases mais famosas de Agostinho de Hipona é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar-se. Essa frase está no livro Confissões, no livro 10, capítulo 27. E essa citação de Agostinho é um lamento dele por ter demorado a se arrepender e buscar a Deus, mesmo sabendo que Deus sempre esteve em sua vida. É um profundo arrependimento e amor a Deus. Agostinho, que era um homem totalmente imoral e cheio de excessos, agora, através da palavra, ele muda de atitude, abandona esses deuses que estavam no coração dele. Começa a servir a partir dali só a Deus. Confessa os seus pecados. Porque se lermos esse livro Confissões de Agostinho, nós veremos em vários momentos ele confessando pecados que ele praticou. Ele confessa esses pecados e se arrepende. Muda de vida e agora verdadeiramente desfruta de uma vida de total santidade, de um verdadeiro avivamento pessoal com Deus. Qual será a nossa atitude diante de todos esses ensinamentos? Será que nós vamos caminhar como esse povo caminhou direcionado para o Samuel? Ou iremos continuar vivendo a vida de forma que desagrada a Deus? Será que nós olharemos para a nossa vida como Agostinho e mudaremos de atitude, demonstrando um avivamento pessoal verdadeiro? Ou continuaremos vivendo uma vida errada? Se nós verdadeiramente mudarmos de atitude todos os dias, se a nossa vida for uma vida de mudança genuína e verdadeira, nada nos abalará, porque nós estaremos firmados em Cristo Jesus, que é a rocha que nos sustenta.